Estamos iniciando o nosso programa de língua portuguesa aqui no NEC TV e sempre trazendo, né, nesse primeiro bloco, alguma coisa importante, alguma palavra que é ouvida. E a Marlise, né, que é a nossa jornalista, acaba ouvindo algumas coisas aí na população. E o que é que veio hoje, Marlise? O que é que nós temos para o nosso programa? Olá, professor. Olá, você que está nos assistindo. De verdade, professor, faz parte do ofício mesmo esse ouvir, perguntar. E todo dia tem uma conversa que sai uma palavra assim que é bem pérola. A de hoje, eu ouvi conversando com uma pessoa de um grau de escolaridade um pouco menor, ela falou tauba, se referindo àquele pedaço de madeira. E aí, como é que a gente faz com ela? Marlise, isso é realmente muito comum. A gente escuta muito aí, né, principalmente nesse meio, né, de pessoas que lidam, né, com o trabalho, com a tábua, e usando essa palavra dessa forma, tauba, né, quer dizer, muda o U de lugar. Essa mudança, ela existe mesmo. Não vou dizer que ela é tão comum, mas existem muitas pessoas que falam assim. Mas a palavra certa mesmo é tábua. Veja só, tem até tábua, tem até um acento, né, no tá, exatamente porque tábua termina com um ditongo. Nós, na gramática, nós chamamos de uma palavra paroxítona, né, igual névoa e assim por diante, né, o próprio, né, o meu nome, né, Antônio, Márcia, são nomes que têm esse acento agudo na sílaba tônica, porque termina com um ditongo. Então, corrigindo essa palavra, é tábua. A sílaba forte é no tá, é B-U-A, e não tauba. Quer dizer, não pode tirar esse U desse lugar, não. Se tirar, não é a nossa tábua, não é aquilo desse pedaço de madeira, não. Tá bom? Ah, ótimo, professor. Eu até me lembrei aqui daquela música do Adoniran Barbosa, que ele comete alguns erros intencionais, né? De tanto levar frechada do seu olhar. Meu coração parece tauba de tiro ao álvaro. Então, são vários erros na mesma estrofe que... Mas são erros de propósito, né? Quando um erro de propósito é uma coisa, mas esse erro normal, esse que nós temos que ter um pouco mais de cuidado com ele, não é isso? É verdade. Você que está nos assistindo, se tiver dúvida em alguma palavra, ou então durante alguma conversa ouviu e a palavra está com erro e você quer entender a correção dela, envie sua dúvida para nós. E vamos agora, professor, à nossa placa que também traz uma pérola muito legal. Uma não, várias pérolas, professor. Realmente, Marlise, essa placa de hoje ela é interessante. Parece até que de algum salão de beleza, né? Não apareceu aqui, né? Mas certamente deve ter um complemento nessa placa lá, com salão de beleza. Normalmente, às vezes, costuma ser só salão de beleza, ou também tem um nome, né? Salão de beleza da fulano de tal. E está escrito aqui, né? Manicure, cauterização, escova inteligente, escova progressiva e tratação. Está até difícil, hein? Olha, vamos corrigir, mas vamos fazer também uma sugestão. Como você começou aí com manicure, mas você tem lá escova inteligente, escova progressiva. Talvez você pode até começar essa placa sua começando com escova, que seria... Só que você colocou escova inteligente. Inteligente é com I. Então troca esse E aí do EM, a primeira letra da palavra, por I. Então escova inteligente. E aí ou você dá um travessão para dar um espaço, ou então coloca e escova progressiva. Você escreveu também a palavra progressiva com C. E a palavra progressiva é escrita aí com 2 S's.
Portanto, poderia até começar aí oferecendo essa, primeiro, né, escova progressiva, escova ou escova inteligente, e uma vírgula, uma travessão, escova progressiva, e pode até deixar o manicure aí por último, não há problema não. E você colocou aí também hidratação. Nós estamos entendendo que você está querendo falar hidratação. Olha, aí então está faltando o H de I, H-I, e o T você trocou, né? Colocou um T no lugar do D. Portanto, substitui esse T aí por D, hidratação. O restante da palavra está certo. E você terminou com Botox, que você poderia, né, colocar também aí uma vírgula, um travessão para dar um espaço, Botox, e depois colocando manicure. E olha, aí você colocou cauterização. Também essa palavra está errada. Esse L, nesse lugar do cal, você colocou cal, mas é com U, viu? É cauteri, você colocou 2 S. Cauteri, é com Z, viu? Essa palavra escreve assim, C-A-U-T-E-R-I-Z-A, e o restante está certo. C cedilha, A, o tio. Portanto, cauterização. E assim, nós corrigindo dessa forma, nós desejamos aí bom trabalho, né? E que as pessoas ficam felizes aí com seu serviço. É muita pérola, né, professor, numa placa só, e nesse caso não está enfeitando muito, né? Mas é assim mesmo, né? O importante agora é corrigir e ela também, assim, prestar um bom serviço fazer bom negócio, comunidade, fazer bom negócio, isso que é interessante, né? É verdade. Você que está nos assistindo, envie para nós a sua dúvida, a sua placa que causa que tem algum erro, e vai ser muito interessante para nós podermos comentar aqui no programa, né? Nós te agradecemos aí pela participação, estamos encerrando aí o nosso primeiro bloco e aguardando aí a professora Cláudia Cardoso, que vai estar conosco no segundo bloco. E a você que nos assiste, aguarde um pouco, estaremos aqui daqui a pouquinho. Em nosso segundo bloco, nós estamos aqui com a professora Cláudia Cardoso, que sempre tem tratado de algum assunto assim muito importante para nós, com relação a uma reflexão sobre a língua portuguesa, a nossa língua materna. E hoje, né, ela já conversamos aqui um pouquinho, e ela trouxe para nós alguma coisa sobre preconceito, né, no caso, o preconceito linguístico. Então, professora, quando hoje se fala em preconceito, a gente pensa em inúmeras coisas, né? Mas aqui nós vamos tratar de preconceito linguístico. Como se dá isso, esse preconceito linguístico? Isso se dá só quando, num ambiente, as pessoas têm alguém falando aquilo que nós consideramos de errado? Como que se dá? Como que é a sua visão sobre isso? É importante até falar a questão do preconceito. Normalmente nós entendemos preconceito racial, né, que envolve cor, gênero. E o preconceito linguístico, que é o preconceito, né, em relação à forma como a pessoa se comunica, ele é um preconceito. Hoje ele tem sido bastante discutido, principalmente nos meios acadêmicos, mas ele ainda é um preconceito muito sutil. As pessoas sofrem o preconceito, mas elas nem se dão conta disso. E algumas vezes as pessoas são mesmo ofendidas em relação
ao uso da linguagem. Bom, e o preconceito é a linguagem inadequada em um momento, né, inadequado. Mas não é motivo de desprezar ninguém. Normalmente consideramos preconceito uma linguagem dita errada, né? Aquela linguagem carregada de erros linguísticos, desvios linguísticos, como nós costumamos tratar, né, dentro de um estudo acadêmico. Então é muito comum alguém ser considerado engolir um dicionário, vai quebrar a língua, porque usa um vocabulário mais elaborado, que é também uma forma de preconceito. E as pessoas que falam, principalmente, né, há um estereótipo, né, as pessoas da zona rural falam errado, que isso não é verdade. Então, é uma forma de preconceito. E o que está de errado, o que gera esse preconceito? O problema é o momento em que se fala tal coisa. Então, dependendo do contexto em que você fala uma determinada palavra ou expressões, pode estar certo quanto pode estar errado. Eu costumo dizer para os meus alunos um exemplo muito simples. Nós estamos na sala de aula. Se chega um aluno e diz, né, boa noite, se eu disser como professora naquele momento, entra para dentro, vamos assistir a aula, ora, é um contexto totalmente inadequado para eu usar essa linguagem. Mas, na minha casa, com os meus amigos, com a minha família, se alguém chegar e eu disser, entra para dentro, vem tomar um cafezinho com a gente, naquele momento é adequado. Então, a linguagem, ela tem que ser adequada ao momento e às pessoas que estão em situação de interlocução. Caso isso não seja respeitado, vai gerar um preconceito, tanto de quem usa, digamos, erros, né, desvios linguísticos, quanto para as pessoas que têm uma linguagem, digamos, rebuscada, enfeitada. Eu achei muito interessante aí na sua fala que esse preconceito não se refere simplesmente àquelas pessoas que falam errado, né, num lugar inadequado, mas também aquele que vem quebrando a língua, né, que vem exagerando, falando Sim. palavras desconhecidas naquele contexto. Isso significa que a linguagem é interessante, que ela se adequa às pessoas que estão falando, dentro de um àquele contexto. Sim. Agora, professora, mas quando as pessoas às vezes utilizam palavras que se consideram para aquele contexto ali, palavras às vezes até certas, mas desrespeitosas, considerada desrespeitosa para aquele contexto. A gente poderia também considerar isso como um preconceito ou simplesmente uma falta de educação mesmo? É uma inadequação. É uma inadequação, né? Nós temos que saber o que dizer, né? Com quem dizer e em que momento de dizer. Então, é preciso estar atento a isso. Nós temos uma linguagem em casa, com a família, com os filhos, né? Com a mãe, com o pai, que às vezes, saindo dali, eu já não uso com meus amigos. Ou uma expressão, ou um tipo de uma palavra que naquele meio é aceitável. Então, é importante observar, né, o que eu posso falar aqui neste lugar com estas pessoas. Além de gerar o preconceito, eu ainda posso gerar uma situação inconveniente, eu posso ser inconveniente e me tornar uma pessoa mal educada. Portanto, se tiver alguma dúvida, é melhor não falar. É melhor deixar isso para um outro momento. É preciso conhecer muito bem o interlocutor e o momento que será dito tal coisa. Com certeza, teremos aí uma situação preconceituosa. Além de preconceituosa, também uma falta de respeito, né? Sim. Então, porque o papel da linguagem é exatamente esse, de estabelecer uma comunicação
dentro daquele contexto, uma comunicação aceitável, né? Por aquele grupo social. Né? Tem um autor que ele até trabalha nessa linha, né? Ele constrói um gráfico e diz, né? Aquilo que você diz num determinado contexto tem que ser aceitável e adequado. Então é preciso estar atento. Portanto, o preconceito, ele existe e, é claro, as pessoas mais simples, menos favorecidas, são as que sofrem mais com preconceito, são mais criticadas. Mas esse preconceito ele pode ocorrer aí também, né, com as pessoas escolarizadas, que tentam usar uma linguagem no momento que não é adequado. Um exemplo, uma pessoa fazendo um curso de doutorado que resolve, por exemplo, falar da sua tese numa pizzaria com os amigos. Ela vai se tornar uma pessoa, naquele momento, inconveniente, que as pessoas estão relaxando, batendo um papo, né, entre amigos, e falar de uma pesquisa profunda, né? Acadêmico, com uma linguagem muito própria daquela pesquisa, com certeza vai gerar um certo desconforto. Portanto, estar atento aí à comunicação. Pois é, professora, isso é muito importante, né? Que a gente está alertando aí o nosso telespectador, né? Com que a linguagem é muito importante. A gente costuma até dizer que a linguagem é o nosso cartão de visita. E é bom que todos tenham um cartão de visita colorido, né? Não simplesmente preto e branco, né? No sentido de que o colorido é mais bonito, mais agradável, né? Nesse sentido que nós estamos falando. Então, nós agradecemos aí pela participação, né? E estamos encerrando aí o nosso programa. Muito obrigado. Obrigada, professor. É sempre bom estar aqui participando do programa com o senhor. E a você, nosso telespectador, queremos agradecer e convidar para os nossos próximos programas, se Deus quiser.